Olá pessoal, sou o professor Evandro Santos Reis, da disciplina Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos na Alfabetização e Letramento. Esta é a nossa última aula. Sei que o ânimo continua em alta, vamos tratar de questões muito importantes para a nossa formação. Para iniciar, estudaremos a atividade de produção escrita e seus desdobramentos fundamentais: planejamento, textualização e reescrita. Na sequência, retomaremos a atividade de produção oral e, para finalizar, refletiremos sobre as relações entre gramática e análise linguística. As práticas de escrita na escola nem sempre são atividades orientadas, organizadas. Em muitas situações, o docente solicita atividade escrita sem ter um objetivo para tal prática. Precisamos estar conscientes ao pensarmos em sugerir uma proposta de escrita aos nossos alunos. Devemos pensar as atividades de produção escrita como uma prática sistematizada que leva em conta o planejamento, a textualização e a reescrita. Uma atividade de produção textual escrita, planejada, leva em conta condições de produção, definição de objetivos, seleção de critérios, previsão do público-alvo, condições de circulação, definição de estratégias textuais, certificação das etapas do planejamento. Após encerrada a etapa de planejamento, inicia-se a etapa de textualização, ou seja, o momento em que o aluno ou a aluna inicia a escrita propriamente dita. É o momento de pôr no papel aquilo que foi planejado. Nessa etapa, segundo Antunes, os estudantes realizam a tarefa motora de escrever, procurando cumprir todo o planejamento realizado. Nesta etapa também deve-se levar em conta aspectos cognitivos, linguísticos, textuais e discursivos. Escrever é prática social que deve ser cuidadosamente planejada pelo docente e pela docente. Para definir o ciclo de produção, o foco segue para a atividade de reescrita, ou seja, é o momento de revisão textual. Sendo assim, é imprescindível que o docente ou a docente organize um ambiente para o ou a estudante. Então, reveja o que foi escrito, avalie a continuidade temática, avalie a objetividade do que foi escrito, revise os aspectos linguísticos, adequando-os às exigências do gênero em questão. Reveja aspectos relativos à pontuação, à ortografia e à paragrafação. Minhas caras e meus caros, muitos docentes acreditam que as atividades de produção oral não precisam ser planejadas, uma vez que os discentes já sabem organizar suas falas, mas tal modalidade precisa ser organizada, assim como a modalidade escrita. É equivocado crer que, por saber falar, o aluno não precise ser envolvido em práticas organizadas de conversação. A prática de planejar a produção oral na escrita deve ser parte integrante do planejamento docente, desde a educação infantil. Neste momento, caros cursistas, caras cursistas, precisamos refletir sobre o trabalho com a gramática e a análise linguística. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, de 2018, organiza o ensino de língua portuguesa em eixos que são oralidade, conhecimentos linguísticos e gramaticais, análise linguística, escrita e educação literária. Sendo assim, mantém as orientações propostas pelos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs de 1997, que distribuem os conteúdos de língua portuguesa em dois eixos, que são prática de uso da linguagem e prática de reflexão sobre a linguagem. Segundo Antunes, gramática pode ser conjunto de regras que definem o funcionamento de uma língua,
conjunto de normas que regula o uso da norma culta, uma perspectiva de estudo sobre fatos da linguagem, uma disciplina de estudos, um compêndio descritivo normativo sobre a língua. O trabalho com a prática de análise linguística na sala de aula encontra respaldo teórico, especialmente nas obras do Gerald. O autor é referência nessa linha de estudo por ter cunhado o termo análise linguística, utilizado pela primeira vez no artigo que escreveu para compor a obra O Texto na Sala de Aula, cuja primeira edição data de 1984. A proposição de Gerald indicava, naquele momento, um olhar diferenciado para o que até então se propunha no trabalho com a língua. Até a década de 80, trabalhar com a língua significava abordá-la apenas do ponto de vista descritivo e prescritivo, ou seja, ensinar regras condizentes à gramática normativa e conceituar os elementos da língua partindo do fonema, avançando para a palavra e expandindo para a frase. Gerald objetivou, de certa forma, ampliar essa perspectiva de trabalho, avançando para reflexões acerca dos diferentes usos da língua e, por isso, apresentou a necessidade de uma prática de análise linguística. Dessa forma, a proposta de Gerald não exclui um trabalho com situações sistemáticas da língua. O diferencial estava na ênfase do trabalho com a reescrita, com o propósito de provocar, como ele mesmo disse, práticas reflexivas de análise linguística. Nesse caso, trabalhar com a língua não se restringiria à metalinguagem ou ao ensino da gramática, mas envolveria a leitura, a produção e a reescrita de textos, por meio de um trabalho de reflexão sobre os recursos linguísticos. Então, queridas e queridos, as questões estão colocadas. É preciso refletir sobre tudo que estamos vendo no nosso curso. Espero ter facilitado alguns aspectos. Nos encontraremos no ambiente virtual de aprendizagem e, quem sabe, presencialmente. Abraços cordiais.